Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Que alegria poder estar nessa noite, nessa casa, na companhia do pastor Ricardo e a família Cidade Santa, né? Porque isso aqui é uma família. Deus abençoe a todos, é um prazer imenso rever aqui todos que aqui estão, o esposo do pastor. Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe os varões, varoas, obreiros, jovens, Deus abençoe a todos. Meu carinho à pessoa do Cleiton, que me acompanha nessa noite, um grande amigo, né? A sua família que está aqui também, Deus abençoe. Quem trouxe Bíblia, por gentileza, abra comigo em Apocalipse, livro do Apocalipse. Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus ao coração da igreja. Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Você que trouxe aí a sua Bíblia, por gentileza, Apocalipse, capítulo 3. Não ande sem Bíblia, tenha sempre contigo a Bíblia Sagrada. Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a semente para a pregação do Evangelho. Ela é a espada para a nossa luta, é o espelho para o conhecimento próprio, ela é a vida para a nossa alma, é a luz para os nossos caminhos, ela é o ouro para o nosso enriquecimento. Palavra de Deus, quem achou, diga amém. Amém. Capítulo 3, se alguém não encontrou, diga aleluia. Todos já encontraram. Diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E toda a igreja diga amém. Você que tem o seu assento, por gentileza, se assente. E assente adorando a Deus nessa noite. Meus irmãos, o livro do Apocalipse, ele tem as suas peculiaridades, mesmo porque é um livro que se trata acerca de algumas revelações. Quem já leu pelo menos uma vez o livro do Apocalipse, ficou impressionado com o conteúdo que ele possui. Ficou impressionado com a linguagem que você encontra no livro do Apocalipse. E é bem verdade que existem muitas expressões alegóricas, figurativas, que são aplicadas aqui no livro do Apocalipse. É necessário uma mente aberta para se entender as verdades que contém no livro do Apocalipse. Eu costumo dizer que o livro do Apocalipse é como se fosse um quebra-cabeça todo desmanchado, aonde Deus espalhasse assim as peças e dissesse: quem tem o Espírito Santo, esse vai conseguir juntar as peças, cada uma no seu lugar. É por isso que depende de uma atenção, uma compreensão para se entender a linguagem desse livro. Mas seria talvez uma incoerência da minha parte falar do capítulo 3 da carta de Sardo, sem fazer menção do capítulo 1, porque se trata acerca das revelações que Deus concedeu a João. E é ele mesmo que diz que ele foi perseguido por causa do nome e por causa do testemunho de Jesus. E devido à fé, devido à sua certeza que Jesus estava vivo,
Isso ocasionou para ele algumas perseguições. Perseguição, aflição essa que levou João a ser lançado numa ilha chamada Patmos. E lá na ilha João estava abandonado, solitário, porém, aleluia, servimos a um Deus que pode o seu pai virar as costas para você, pode a tua mãe virar as costas para você, pode o teu melhor amigo te abandonar, pode a tua melhor amiga te deixar, pode o teu patrão te decepcionar, pode todos os recursos dessa vida cessar, mas existe um Deus lá em cima, que jamais Ele vai abandonar aquele que são seu. João estava na ilha, e Deus visita João na ilha, e ele mesmo que diz, que quando ele estava na ilha, ele foi arrebatado até o céu, e nesse arrebatamento, ele diz que quando ele chega lá, ele ouve uma voz, e a voz falava com ele, não era uma voz natural como a minha, ele diz que era uma voz como de trombeta que falava, e ele diz, essa voz como de trombeta falava atrás de mim. E o que a voz falava com João? Ele diz, olha, a voz dizia assim, o que vês, escreve num livro, e envia para as 7 igrejas, que estão espalhadas na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardes, a Tiatira, a Filadélfia e a Laodiceia. E ele diz, e quando eu ouvi essa voz, eu virei para ver quem falava comigo. E ele diz, e quando eu virei para ver quem falava comigo, eu vi 7, quantos? 7 castiçais de ouro. E cada castiçal desse aqui, traduzindo essa linguagem enigmática, cada castiçal simbolizava uma igreja. E ele diz, tinha 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, eu vi um ser diferente. E ele diz, era tão diferente, que o cabelo dele era branco como a lã branca, o rosto dele era como o sol ao meio-dia, os olhos dele era como chama de fogo, da boca dele saía uma aguda espada de 2 fios, e ele diz, e aquele ser estava vestido por uma veste branca, longa, comprida, reluzente, e na mão direita dele tinha 7 estrelas, aleluia, e no peito dele tinha um cinto todo de ouro, e os pés dele eram semelhantes ao latão reluzente, polido, e a voz dele era semelhante a muitas águas. Aí João diz, e quando ele falou comigo, quando eu ouvi ele, eu não suportei a glória dele e caí no chão como morto diante dele. Mas aí ele diz, mas aquele ser se aproximou de mim, estendeu para mim a sua destra e disse, não temas, porque eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vivo, fui morto, mas agora estou vivo, e estou vivo para todo sempre, tenho comigo a chave da morte e do inferno. Tudo bem, essa aqui é a introdução da mensagem. E a história diz que o Senhor ordena que João escrevesse tudo que ele via. O Senhor ordena que João escrevesse tudo que ele ouvisse. E ele começa a escrever. E o interessante é que ele começa a escrever as cartas. E quem já leu o Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vai saber que eram 7 igrejas. Para isso ele escreve quantas cartas? 7 cartas. Uma vai para Éfeso, a outra para Esmirna, outra para Sardes, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia e Filadélfia. Mas para cada igreja, ele envia uma carta diferenciada. Não era uma carta para todas. Eu estou dizendo que cada igreja recebeu uma mensagem diferenciada. E para cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma diferenciada. Por quê, pastor? Porque nem todas as igrejas são iguais. Não sei se você concorda comigo, mas está equivocado quem diz, pastor, a igreja é tudo igual mesmo, eu saio daqui, vou para lá, saio de lá, vou para lá. Mentira. Cada igreja tem a sua peculiaridade. Cada igreja tem a sua particularidade distinta uma da outra. Tem igreja que o povo adora a Deus.
Pela igreja que o povo exalta Deus, pela igreja que o povo é sincero, pela igreja que o povo é honesto, tem igreja que o povo é temente a Deus, tem igreja que o povo é sincero, tem igreja que o povo tem caráter, mas tem um montão de igreja por aí que o povo é picareta, duas palavras, aleluia, não assume, o que fala sentado não assume de pé, e o que fala de pé não assume, não sustenta sentado. Tem um montão de igreja para tudo que é tipo de gosto. Mas nem todas são iguais. Tu estás ouvindo alguém que faz 14 anos que Deus me chamou e 11 anos que eu prego o evangelho, tá? Cada dia eu estou numa igreja diferente, conhecendo pessoas diferentes. O que a gente ouve de propostas, né, ministeriais, e a gente na hora a gente se alegra. Opa, que bênção. Aí quando você chega lá, não é nada daquilo que falou. Por quê? Porque falou sentado, não sustentou de pé. E para cada igreja, Cristo tem uma mensagem diferenciada. Mão direita, quem tem mão direita, bate no peito. Diga, o meu Jesus sempre tem um particular comigo. Uma mensagem diferenciada para o meu coração. Aleluia. Aleluia, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui, escute. Vou lhe dar um exemplo. Eu disse que para cada igreja, Jesus se apresentou, se identificou de uma forma diferenciada. Como assim, pastor? Lhe explico. Para a igreja de Éfeso, ele diz para a igreja, isto diz, aquele que tem na sua mão direita 7 estrelas e anda no meio dos castiçais de ouro. Para Esmirna, ele disse, isto diz aquele que foi morto, mas reviveu. Para a igreja de Pérgamo, ele disse, isto diz aquele que tem na sua boca uma aguda espada de 2 fios. Para a igreja de Tiatira, ele disse, isto diz aquele que tem os olhos como chama de fogo. Para a igreja de Sardo, aqui ó, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Para a igreja de Filadélfia, ele diz, isto diz aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. E para a igreja de Laodiceia, ele não quis ir muito longe, ele disse, isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. Notou aqui que para cada igreja, ele se apresenta de uma forma diferenciada. Pastor, me explique isso, te explico. Jesus, ele sempre se apresenta conforme a necessidade da igreja. Se a igreja é uma igreja faminta, ele vai dizer, eu sou o pão que vocês precisam. Se a igreja é uma igreja sedenta, ele vai dizer, eu sou a água que vocês precisam. Se a igreja está enferma, ele vai dizer, eu sou a saúde que vocês precisam. Eu sou o que sou. Quando ele diz eu sou o que sou, ele está dizendo eu sou tudo aquilo que tu precisa. Não tem vitória? Não tem, pastor. Ele é a vitória. Não tem a porta aberta? Não tem, pastor. Ele é a porta aberta. Não tem vitória? Ele é a vitória. Não tem conquista? Ele é a conquista. Não tem milagre? Ele é o milagre. Não tem, aleluia, saúde? Ele é a saúde. Aleluia, não tem alegria? Ele é a alegria. Não tem poder? Ele é o poder. Aleluia, o que é que tu precisa? A tua necessidade sempre vai estar. Não no dinheiro, não no doutor fulano de tal, não na medicina, mas a tua resposta, aleluia, a saída que tu precisa, sempre estará em Cristo Jesus. Aleluia, quem crê nisso, levante a mão direita, abra a boca e dá glória para Jesus. O que eu preciso está nele. O que tu precisa está nele, e ele se manifesta conforme a necessidade da igreja. Só que tem uma coisa, nem sempre ele se manifesta com aquilo que a gente quer. Tem momento que ele se manifesta com aquilo que a gente precisa. Como assim, pastor? Lembra de Pedro e João? Pedro e João? Entrando no templo chamado Formosa. A Bíblia diz que tinha um pedinte ali. E Frávio José disse que o nome dele era Demétrio. Era um pedinte, era um mendigo. Ele disse, Pedro e João entrando ali, ele estende a cambuca, o boné, o chapéuzinho e diz, eu quero. O que você quer? Grana, moeda, esmola, cascalho, mosca branca, chapa, grana, eu quero grana, dinheiro, moeda. A Bíblia diz que Pedro e João olhou para ele e disse,
eu não tenho nem prata e nem ouro. Sabe o que Pedro e João estavam dizendo? O que, pastor? João estava dizendo, eu não tenho o que tu quer, mas eu tenho o que tu precisa. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nem sempre Deus nos dá aquilo que a gente quer. Tem momentos aí de me dá. E tem pessoa que entrou aqui com a lista desta. Que bom que aqui não tem dessas. O crente, eu costumo chamar essas pessoas de crente provérbio 30:15. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá e dá. O que tem de crente, me dá. Eu quero, eu preciso, me dá. Milagre para mim, vitória para mim, porta aberta para mim, saúde para mim, conquista para mim, dinheiro para mim, casa nova para mim, carro novo para mim. Me dá. E vem com a lista dessa. Só que nem sempre ele dá aquilo que tu quer. Tem momento que ele dá aquilo que você precisa. E eu vou lhe falar, aleluia, o gosto dele sempre é melhor do que o teu. A vontade dele é sempre melhor que a tua. Aleluia, o projeto dele é sempre melhor que o teu. O caminho dele é sempre maior, mais alto, mais elevado do que o teu. Pastor, mas na minha opinião, Deus não quer saber da tua opinião. Pastor, mas do meu jeito, Deus não quer saber do teu jeito. Tem coisa que tem que ser do jeito dele, aleluia. E o jeito dele é melhor, vale a pena. Levante a mão, abre a boca, rasga a alma e dá glória para ele. Para cada igreja, ele se apresenta de uma forma diferenciada. Para toda igreja, ele se apresenta de uma forma diferenciada, distinta. E para cada igreja, ele faz uma promessa diferenciada. Agora tem uma coisa. O alerta é para todos. Como assim, pastor? Como assim? Vou repetir. Para cada igreja ele se apresenta de uma forma diferenciada. Para cada igreja ele faz uma promessa diferenciada. Mas o alerta é para todas. Como assim, pastor? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Catuca alguém aí. Fala, e aí, rapaz, tu tem ouvido? Tem dado ouvido? Abre o teu ouvido e ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. E note que ele não diz, quem tem orelha. Por quê? Porque a orelha, o coelho tem, o cavalo tem, o cachorro tem, o jegue tem, orelha todo mundo tem. Ele não está dizendo quem tem orelha, ele está dizendo quem tem ouvidos. E quem tem ouvido é só quem é escolhido por Deus. Só quem foi chamado por Deus. Tem pessoa que entra aqui, senta aqui, ouve aqui, vai embora, esqueceu tudo que ouviu. Só porque tu não gostou, vou repetir. Tem pessoa que vem aqui, senta aqui, ouve aqui, esquece tudo que ouviu, vai embora. Aí no dia seguinte você encontra o camarada e fala, irmã, o que pregaram ontem no culto de ceia? Aí a irmã fala, ai menina, o culto foi uma bênção, mas não é que eu esqueci. Enquanto o varão na rua falou, varão, o que é que o pregadorzinho lá de Campo do Jordão pregou na noite de ontem, na ceia? Aí alguém diz, rapaz, eu sei que foi uma bênção, mas não é que eu esqueci a palavra. Vou lhe dar um conselho. Ouça, dê ouvidos. Mas não permita que entre aqui, escape por aqui não. Permita que entre aqui, desça aqui no coração. E ainda que passe um mês, alguém pergunte para você, você vai dizer, eu me lembro do que Deus falou comigo naquela noite. Aleluia, a vontade dele é melhor do que a minha. Mas escute, para cada igreja ele se apresenta de uma forma diferenciada. Aí começa o quê, pastor? Começa os elogios, as cobranças, as repreensões. Vou lhe dar um exemplo, para a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, ele diz para a igreja, estou feliz, estou contente, estou alegre. Por quê? Aí ele diz, porque vocês têm paciência em meio ao sofrimento. Vocês sofrem, mas são pacientes. Estou feliz. E estou feliz também, por quê? Porque vocês trabalham e não se cansa. Trabalha pelo meu nome e não se cansa. Estou feliz também porque você expõe à prova todos aqueles que dizem que são, mas não são. Mas você prova eles, aleluia, para ver se é ou se não é. Porque na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso era que nem uma curva de rio assim, que nem a Serra de Ubatuba. A igreja de Éfeso era uma curva de rio, tudo que é tranqueira parava lá. Chegava um dando paz do Senhor, chegava outro falando língua estranha, chegando outro dizendo que era crente, dizendo que era apóstolo, dizendo que era bispo, dizendo que era papa. Aí tudo que é tranqueira parava em Éfeso. Mas a igreja não recebia qualquer um. Eles botavam a prova para ver se o camarada era ou não era. Por quê, pastor? Porque falar que é muito fácil.
Falar que faz é muito fácil. Falar que tem é muito fácil. Quero ver tu provar. E Paulo diz, olha o que Paulo disse. Paulo disse, eu estou sabendo que lá na igreja de Corinto tem alguns lá que andam inchados, pensando que eu não vou ter convosco. Mas fica sabendo, eu vou ter convosco. E quando eu chegar lá em Corinto, eu nem quero saber as palavras daqueles que andam inchados. Eu quero ver se tem poder de Deus. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas tem que ter poder, tem que ter poder. Levante a mão assim, levante a mão, abra a boca e adora. Poder de Deus. Autoridade. Não basta falar, não basta pregar, não basta ensinar. Temos que viver aquilo que pregamos, viver aquilo que ensinamos, viver aquilo que falamos. E cá para nós, olhe para mim aqui. Percebeu que falar é muito fácil? Não gostou? Vou repetir. Percebeu que falar é muito fácil? Falar, até o papagaio fala. Eu quero ver tu conseguir viver pelo menos 20% daquilo que tu fala. Vou repetir. Quero ver tu viver pelo menos 20% de tudo aquilo que tu fala. Sumiu glória, tá vendo? Não tem problema não sou movido à glória. Escute. Aí ele chega na segunda igreja, que é a Esmirna. E ele fala para a igreja, ele desce ali o manto da revelação, né? E ele fala, o diabo, isso aqui foi forte. Ele fala para a igreja de Esmirna, o diabo vai lançar algum de vós na prisão, na cadeia. Mas vocês ficam tranquilos, que a prisão de vocês não vai passar de 10 dias. Hoje aqui no Brasil, acho que quando é réu primário, fica o quê? 6 meses, né? 6 meses. Pena mínima? 6 meses? Acho que é isso, 6 meses. Aí Jesus diz, vocês ficam tranquilos. O diabo vai jogar algum de vocês na cadeia. Mas vocês ficam tranquilos que a prisão de vocês não vai passar de 10 dias. Aí parece que eu vejo alguns crentes falando, 10 dias fazer o quê? Né? Vai padecer, vai sofrer, vão ser perseguidos, vai fazer o quê? A gente suporta os 10 dias. Aí Jesus diz, mas tem uma coisa, vocês vão morrer na cadeia. Mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A mensagem, isso aqui é a mensagem do céu. Percebeu que mudou a mensagem do século 21? Nos dias de hoje, receba a vitória. Nos dias de hoje, receba o milagre. Nos dias de hoje, a porta vai abrir. Nos dias de hoje, o carro novo está chegando. Nos dias de hoje, a casa própria está chegando. Jesus disse, vocês vão morrer na cadeia. Você viu que a mensagem mudou? Mas fica tranquilo, ser fiel até a morte, que a coroa está preparada para vocês. Essa foi a mensagem da igreja de Esmirna. Aí ele chega na próxima carta, que é a igreja de Pérgamo. E ele chega em Pérgamo, ele vê que tinha 3 grupos em Pérgamo. Uns que seguiam as filosofias dos nicolaítas. Pastor, quem era Nicolau? Nicolau era um diácono desviado da igreja, que fundou uma igreja. Que bom que não acontece isso nos nossos dias, né? Esses diáconos que saem da igreja e abrem a igreja. Aqui não acontece isso, mas aconteceu aqui nos dias da Bíblia. Nicolau sai da igreja, desvia da igreja, monta uma igreja herética. E vem ali os seguidores após Nicolau. E Jesus abominou aquele povo. Tinha também na igreja de Pérgamo aqueles que seguiam a mesma doutrina de Balaão. Balaão foi aquele profeta rebelde que Deus teve que falar com a jumenta, porque ele não estava dando ouvido. Tinha ali os que seguiam as doutrinas de Balaão. Mas também tinha quem, pastor? Aleluia, porque sempre tem, né? Aleluia, aqueles que temem, que adoram, que exaltam, que glorificam, aqueles que guardam a palavra no coração, sempre tem. A igreja estava dividida em 3 grupos, e Jesus falou com os 3 grupos, repreendeu os 3, e fez a promessa que veio do céu para a igreja de Pérgamo. Quando chega na próxima igreja, que é a Tiatira, isso aqui é forte. Quando chega na igreja de Tiatira, a Tiatira foi aquela igreja que recebeu uma missionária, que o próprio Jesus chama essa missionária de Jezabel. E o pior da igreja, receberam a missionária e colocaram a missionária para pregar na igreja. Colocaram a missionária para ensinar na igreja. Colocaram a missionária para profetizar na igreja. Conclusão, a missionária pregava aqui, terminava o culto, ela ia para a prostituição com os obreiros da igreja. Depois tu lê a carta de Tiatira. Terminava o culto, ela juntava com os irmãos e ia para prostituir com os irmãos. Inseriu no meio da igreja a prostituição. Aí Jesus é tão bom com o ser humano, né? Aí Jesus disse, eu vou dar um presente para Jezabel. Qual é o presente? Diga assim, tempo.
Não, eu quero todos, diga tempo. Tu sabia que o tempo é um dos maiores presentes que Deus deu para o homem? O tempo é um dos maiores presentes que Deus deu para o homem. Ou tu nunca parou para pensar que tu não era digno de estar aqui? Quantos erros, quantas falhas, quantos pecados cometemos, não era digno de estar aqui. E, aliás, tem pessoa que nem era para estar aqui, mas se tu estás aqui, é pela misericórdia dele, que te deu um presente chamado tempo. Deus disse, eu vou dar um presente para ela, tempo, para que ela se arrependa, se converta das prostituições. E se ela não se converter nesse tempo, eu vou botar ela de cama, e todos saberão que eu sou o Senhor, que tem o poder sobre a igreja. E vou colocar aqueles que adulteram com ela também de cama. Tem pessoa que a gente fica com dó, ai, tadinho, está de cama, mas tem hora que é a mão de Deus que está tratando, sabia disso? Tem hora que é Deus que está tratando na vida do camarada. A gente se condói, fica com dor, fica triste, aí diz, meu Deus, por que disso, por que daquilo? Mas tem hora que é Deus tratando com o povo. E se Deus está tratando, não bota a tua mão não, que tu estraga tudo. Se Deus tratar, não põe a mão não, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, porque Deus sabe como trabalhar no meio do teu povo. Por quê? Porque a igreja é dele, eu sou dele, tu é dele, nós somos dele, quem manda é ele, quem faz é ele, quem está no controle da igreja é ele. Mão direita, quem tem, bate no peito, diga, quem está no controle da minha vida, da minha casa, do meu ministério é ele, é Jesus de Nazaré. Aí, correndo aqui, ele vai para a igreja de Sardo. A igreja de Sardo é essa carta que acabamos de ler. E o interessante é que a igreja de Sardo também possuía 3 grupos na igreja. O primeiro grupo que tinha na igreja de Sardo era aquele grupo que vivia de aparência. Tinha nome de que estava vivo, mas estava? Tinha nome de que estava vivo e estava? Morto. Já estava. A Bíblia não está dizendo que ele estava prestes, não. Está dizendo que ele já estava morto. Mas aparentemente todo mundo olhava e pensava que estava vivo. Porque muitas das vezes se equivocamos. Pensamos que... Lembra de Moisés? Moisés? A Bíblia diz que Moisés chama Josué e vai para o monte. Moisés sobe no cume do monte. Josué fica no pé do monte esperando o líder, Moisés. E lá no arraial fica o vice-presidente, cuidando do povo. Quem era o vice-presidente? Arão. Aí a Bíblia diz que os dias passam. Passa um dia, nada de Moisés descer. Passa 2 dias, nada de Moisés descer. Passa 5 dias, e Josué no pé do monte esperando o líder. O líder lá em cima, e o vice-presidente cuidando do povo no arraial. Passa 5 dias, nada de Moisés voltar. 1 semana, nada de Moisés descer. 10 dias, nada de Moisés descer. 15 dias, nada de Moisés descer. 20 dias, cadê Moisés? Sumiu 30 dias, desapareceu Moisés. Aí a Bíblia diz que o povo chega diante de Arão, que era o vice-presidente. E disseram, olha Arão, nós estamos desconfiados aí, que esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, só pode ter morrido. Sumiu. Não voltou mais, cadê o homem? Arão, a gente está com um plano aqui. E nós gostaríamos que tu confeccionasse um Deus para nós. Que tu fundisse, que tu fizesse um Deus para nós. Aí a Bíblia diz que Arão, como vice-presidente, qual que deveria ser a atitude dele? Na hora, como todo bom líder, deveria ter feito o quê? Repreendesse o povo. Jamais faria tal abominação. Se ainda que Moisés não venha, certamente Deus levantará outro para dar continuidade na obra. Mas a Bíblia diz que Arão era daqueles obreiros zoião. Olhou para o povo e diz, simples. Me traga ouro, que eu faço o que vocês querem. Percebeu? O que tem de líder por aí, que é só o povo levar ouro para ele, que ele faz o gosto do povo.
E líder que é líder, ele tem que andar na contramão, porque nem sempre o povo está certo. Tem hora que o povo está errado, aleluia. Líder que é líder, ele tem que estar, sempre na comunhão com Deus, entender a vontade de Deus. Mas Arão disse, só trazer ouro que eu faço o bezerro de ouro para vocês. Se vocês trazer ouro, eu faço o gosto de vocês. Se vocês trazer ouro, eu faço a vontade de vocês. Mas a Bíblia diz que passa, 40 dias. Moisés desce do monte. E o povo levantaram o bezerro de ouro, lembra? Todo mundo dançando, festejando, pulando, celebrando, cultuando o bezerro de ouro lá no arraial. Desce Moisés do monte. E Josué escutou o barulho. Que barulho, pastor? O barulho do culto. O barulho lá do culto, que o povo está cultuando o bezerro. Quando Moisés desce do monte, Josué vai correndo. Moisés, rapaz, o negócio está forte lá no arraial. Olha aí o barulho, olha o culto lá, o fogo está pegando. A glória está grande lá, olha aí, que o povo está jubilando lá no arraial. Moisés falou, rapaz, isso aí não é glória não. Isso aí não é culto não. Aleluia, porque o que tem de pessoa confundindo, né? Barulho de idolatria com glória. Pelo amor de Deus, irmão, não confunda. Tenha a mente sábia, entenda. Aleluia, aprenda a discernir. Porque nem tudo Deus está presente. Tem coisa que é Deus e tem coisa que não é Deus. Aleluia, mas Deus sempre está presente no louvor genuíno. Aleluia, na adoração genuína. Aleluia, quando o povo é sincero, temente, reto, adora, respeita e glorifica. Deus está presente, nem tudo é Deus. O que tem de pessoa dizendo, olha, o negócio está forte, Deus está lá. Nem sempre Deus está. Não confunda barulho de idolatria com glória. Tem culto que o povo está celebrando mais o homem do que a Deus. E quando o homem celebra mais, quando as pessoas celebram mais o homem do que a Deus, Deus não está presente. Por quê, pastor? Porque Ele é o único digno de ser adorado. E tem glória, olha para mim aqui, tem glória que Ele não dá, não empresta, não vende, não divide. Não sei se eu disse isso aqui. Existem 3 tipos de glória. Glória local, diga glória local. O que é glória local? Glória local é aquela glória que quando a gente se reúne e começa a adorar, a glória pega. Aquela glória que a gente está sentindo hoje aqui, tem pessoas chorando, tem outros adorando, tem outros aplaudindo, tem outros pulando, tem outros cantando. Essa glória local, aquela glória que tu vai, ela vai, tu vem, ela vem, tu sobe, ela sobe, tu desce, ela desce, tu entra, ela entra, tu sai, ela sai. Aquela glória local que anda contigo, vive contigo, caminha contigo, tu estás, ela está, tu entra, sente a presença dela. Quantas vezes tu chega, aleluia, numa reunião, quantas vezes tu chega num culto e diz, pastor, que glória eu estou sentindo aqui hoje, aleluia, glória local. Segundo tipo de glória, diga assim, glória repartida, compartilhada. Que glória é essa? É aquela glória que você recebe aí, vai para a tua casa e compartilha com aqueles que ficaram lá. Recebe da glória aqui, vai para lá e compartilha com o pai, com o filho, com a mãe. Diz, tu precisa estar presente no próximo culto. Por quê? Porque Deus derramou uma glória nesse culto, eu recebi minha vitória. E tu também precisa receber a tua vitória. Deus estava presente. Glória repartida. É aquela glória que Jesus disse, Pai, a glória que tu me deste, eu dei para eles. Glória repartida. E tem o terceiro tipo de glória. Que glória é essa, pastor? Diga glória soberana. Glória soberana é essa aqui, aquela glória que é dele. Que ele não vende, que ele não dá, que ele não empresta para ninguém, que ele não divide com ninguém. Aquela glória é dele. Aleluia. Tu canta, mas a glória é dele. Tu prega, mas a glória é dele. Tu faz, mas a glória é dele. Tu tem teu carro novo, mas a glória é dele. Tem tua casa própria, mas a glória é dele. Aleluia. Quem veio dar glória para ele, abre a boca, levante a mão, rasga a alma e dá glória para ele. Mas na igreja de Sardo, tinha alguns que viviam de aparência. Nome de que estava vivo, mas Deus sabia que estava morto. Nome de que era, mas na verdade não era nada. Nome de que fazia, mas não fazia nada, estava morto. Mas para a gente correr aqui e orar. Tinha um segundo grupo de pessoas. Está no versículo de número 2. Olha o que ele diz à igreja: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. O primeiro grupo já estava morto. E tinha um segundo grupo que estava entre a vida e a morte, dentro da igreja.
Vou repetir. Um grupo estava morto. E o outro estava entre a vida e a morte. Como assim, pastor, entre a vida e a morte? Olha aqui para mim. Essas características de pessoa que está entre a vida e a morte, é aquelas pessoas dúbias, aquelas pessoas que estão divididas. Não sabe se faz ou se não faz. Não sabe se serve ou se não serve. Não sabe se adora ou se não adora. Não sabe se continua ou se para. Não sabe se vai em frente ou retrocede. É aquela pessoa que está dividida, um dia na igreja, um dia no mundo, um dia na igreja, outro dia não sei aonde, um dia na festa, um dia na boate, outro dia no culto, outro dia na prostituição, outro dia no cigarro, outro dia na cachaça, outro dia na igreja. E está dividida, está entre a vida e a morte. Mas pelo amor de Deus, aleluia, que você possa ter o teu louvor, aleluia, somente a Deus. A tua adoração somente a Deus. Pelo amor de Deus, saia de cima do muro, faça aquilo que Elias disse. Se o Senhor é Deus, segue Ele. Se não é, aleluia, não siga. Mas eu creio que aqui tem um povo que não se dobrou diante de Baal e que veio para adorar a Deus. E Deus, aleluia, é aquele que não gosta de incerteza. Ou é ou não é, ou faz ou não faz, ou serve ou não serve, ou adora ou não adora. Pelo amor de Deus, saia de cima do muro e a partir de hoje sirva a Deus com categoria, sirva a Deus com excelência, sirva a Deus, aleluia, aleluia, sirva a Deus com majestade, com categoria, com excelência na tua adoração. O povo estava entre a vida e a morte. Eu não sei se você já viu aquele socorro, quando acontece um acidente, enfim, o camarada está lá entre a vida e a morte. Aí vem os socorristas, né, os enfermeiros, médicos, socorrer a pessoa. A primeira coisa que eles fazem, dá um choque no camarada, vê se ele volta. Aí Jesus aplica 3 choques aqui também, naqueles que estão entre a vida e a morte. Como assim, pastor? Jesus dá um choque na igreja. Ele diz assim, lembra do que tens recebido. Choque do quê? Diga assim, choque da lembrança. Catuca alguém e fala, lembra, hein, rapaz? Fala, lembra, menina, de tudo aquilo que Deus falou contigo. Não esquece não, hein? E eu não sei se tu já sabe disso, alguém já te disse isso. A igreja sofre de amnésia. Ouvimos aqui, daqui 5 minutos esquecemos o que ouvimos. Mas pelo amor de Deus, lembra. Catuca mais uma vez, fala, não esquece não, hein? Se Deus falou contigo, guarda aquilo que Deus falou contigo. Choque, primeiro choque. Choque da lembrança. Segundo choque. Ele diz assim, lembra do que tens recebido e ouvido. E arrepende-te. Choque do arrependimento. Porque não adianta para eu ir para o culto, tem que se arrepender dos pecados. Não adianta ter uma carteirinha de membro, tem que se converter dos pecados. Não adianta participar de um culto e sair do mesmo jeito. Tem que entrar aqui, confessar e reconhecer que tu é um pecador e precisa da graça salvadora de Cristo Jesus e receber Cristo como salvador da tua vida. Não adianta ouvir e continuar do mesmo jeito. Tem que ter arrependimento. É por isso que João diz, raça de víbora, arrepende-te, aleluia, porque vocês fogem da ira de Deus. Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Não basta ir para o culto. Tem que se arrepender dos pecados. O que é se arrepender dos pecados? Se arrepender dos pecados é tomar um novo rumo. Eu estava indo para lá, mas Deus falou comigo que o caminho está errado, eu tenho que virar para cá. É se converter. É mudar a direção. Que, cá para nós, irmão. A tua vida não está do jeito que tu queria. Entrou num caminho desenfreado. Problema, contenda, demônio, fracasso, derrota, briga, crise, traição, adultério, enfim. O caminho do pecado é esse. Mas Jesus sempre vem com a solução, dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida que tu precisa. É tempo de mudança. Mudar a direção, se converter, se arrepender. Aí ele diz, o terceiro choque. Primeiro ele diz, choque da lembrança, choque do arrependimento, e ele dá o último choque, para ver se a igreja acorda. E ele diz, se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a hora que voltarei, ou que a ti virei. Diga assim, choque do arrebatamento. E isso aqui não é conto de fada não, tá? Jesus em breve voltará a arrebatar a tua igreja.
E eu não posso te garantir que amanhã tu vai estar sentado aqui, não posso te garantir isso. Por quê, pastor? Porque Jesus pode voltar daqui 5 minutos, Jesus pode voltar daqui 1 hora, Jesus pode voltar daqui 5 horas, enfim, ninguém sabe o dia nem a hora. A verdade é, temos a certeza que Ele vai voltar, aleluia, temos, aleluia, a certeza que Ele morreu, temos a certeza que Ele ressuscitou, e temos a certeza que Ele vai voltar. Quem tem a esperança e aguarda o arrebatamento, abre a boca e dá glória. Aí para a gente encerrar, terceiro grupo, mas também tem, e sardo, algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Era para tu ter dado glória. Terceiro grupo, é aquele grupo que estava vivo, sabia que estava vivo, e eram dignas de estar viva. Encerrei a mensagem. Encerrei a mensagem. Eu disse aqui que o primeiro grupo era o que estava morto, pensava que estava vivo, mas estava morto. O segundo grupo é aqueles que estavam entre a vida e a morte, e sempre tem, né? E o terceiro grupo era aqueles que estavam vivos, sabia que estavam vivos, aleluia, e eram dignas de estar vivas. Aleluia, olha aqui, isso aqui não é um conto de fada. Não viemos aqui perder tempo, isso aqui não é um shopping center, isso aqui não é uma praça de alimentação. Viemos aqui porque temos certeza, aleluia, que temos uma comunhão, uma aliança com Deus. Viemos aqui participar do corpo de Cristo, viemos aqui beber do sangue de Cristo, e temos a esperança que quem tem aliança com Ele tem dom, aleluia. Não somos ovelha desgarrada, temos um pastor que é Cristo. Não somos meras pessoas que entramos aqui porque não tinha outro lugar para ir. Estamos aqui porque temos a certeza que Cristo está conosco. Levante a mão quem tem essa certeza, se coloque de pé aí, aleluia, se coloque de pé, se coloque de pé, aleluia. Ter a certeza que tu não estás perdendo tempo aqui, ter certeza que veio aqui para adorar. Foi na igreja fazer o quê? Eu fui na igreja porque não tinha outro lugar para ir. Não, está errado isso aí. Foi para a igreja por quê? Não, pastor, porque a novela estava chata. Está errado isso aí. Foi para a igreja para quê? Não, pastor, porque ia visita na minha casa, eu já até cancelei a visita e corri para a igreja. Está errado isso aí. Vem para a igreja para quê? Pastor, eu vim para vender Avon no final do culto. Está errado isso aí. Venha para a igreja para adorar. Venha para a igreja por ter certeza que Cristo está aqui nessa noite. Venha para a igreja para exaltar a Ele e manter em evidência a tua aliança com Ele. Eu quero orar e já vou passar ao pastor Ricardo. Eu quero que todos coloquem a mão no teu coração neste momento. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Vamos participar do corpo, do sangue de Cristo. Vamos participar do sangue. Aleluia. E Paulo dizia assim, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando Paulo diz, porque todas as vezes, ele estava falando da perseverança da igreja. Não é só uma vez, não é só 2 vezes, é todas as vezes. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 2017, 18, 19, 20, até Jesus voltar. Porque todas as vezes, perseverança, que comerdes desse pão, aleluia, saúde da igreja. Pão é a palavra é aquela que purifica, santifica e transforma a igreja. Todas as vezes comerdes desse pão e beberdes desse cálice, sangue fala do perdão dos pecados, somos perdoados, aleluia, cada dia em Cristo Jesus. E ousadamente Apocalipse diz, ora, aquele que nos lavou, nos perdoou pelo teu sangue, aleluia, oh glória seja dada ao nome de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor. Mensagem missionária, até que Ele venha, arrebatamento.
momento, em breve ele virá. Levante a mão, abra a boca, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu quero orar, ó Pai, pela tua igreja neste momento. Pai, estenda as tuas mãos aqui e derrama mais e mais da tua graça, que venhamos, ó Pai, ser tocados, renovados pelo teu poder, pelo teu Espírito, que venhamos a cada dia receber, ó Pai, da tua graça, da tua majestade, ó Pai. Oh meu Deus, em nome de Jesus, como é bom poder celebrar o teu nome, como é bom poder exaltar o teu nome, como é bom, ó Pai, poder falar do teu nome, como é bom, ó Pai, ter a tua palavra em nossos corações e ter, ó Pai, a plenitude do cumprimento da tua palavra sobre as nossas vidas, Pai. Neste momento, toca na tua igreja aqui, perdoa, Pai, todos os nossos pecados, lava, meu Pai, as nossas vestes, nos purifica, nos santifica no teu sangue agora, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Quem crê, aplauda Jesus bem forte agora, aleluia. Abençoa o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus, amém, Jesus.